Então, muitas vezes, isso me preocupa, eu achei ótimo a gente ter essa oportunidade, porque nós temos duas fases muito importantes, Márcia, para diagnosticar o daltonismo. É na fase quando a criança está começando a aprender, né? Ela precisa muito das cores, na matemática, para ela pintar as cores, etc. E também como adulto, depois, quando ele vai fazer um vestibular e etc. Ele precisa saber que não enxerga as cores. É verdade, porque para tudo a gente precisa, né? É impressionante que a gente muitas vezes só dá valor para alguma coisa quando a gente perde. Quer dizer, a gente o tempo todo na rua, no trânsito, né? O sinal de trânsito, as placas, porque quando você vê uma placa já, ela tem um fundo amarelo, uma placa de trânsito, né? E tem aquela coisa preta. Então, tudo na nossa vida é permeado de cores. Verdade. E esses estímulos, e essas informações que têm cores são muito importantes para nós, que muitas vezes a gente não percebe que precisa enxergar bem as cores, né, doutora Márcia? Tem gente que... vocês, com toda a experiência de vocês, né, do Hospital de Olhos, tem gente que já tipo assim, não, eu convivo com isso numa boa, como que funciona isso? A pessoa realmente, depois que ela descobre que ela é daltônica, ela começa então a mudar até a sua maneira de pensar. Eu não diria, talvez, mudar a maneira de pensar, mas é interessante que pode-se direcionar algumas atitudes, alguns comportamentos, a própria profissão, para áreas onde essa dificuldade em separar as cores não seja um problema, não signifique algum tipo de prejuízo profissional. E também de aprendizagem na escola, Márcia. Isso é muito interessante e importante que seja dito, sabe? Então, nós gostamos muito quando nós temos a oportunidade, por exemplo, de ver uma criança que a professora nota e ela, então, nos envia essa criança, eu faço exames lá, é um laudo que a gente faz sobre a criança, e a gente, então, faz toda uma abordagem na escola, explicando como que a professora vai agir, só a título de informação, por exemplo, as caixas de lápis de cor, para uma criança que tem uma dificuldade, um daltonismo, não deve ser aquelas caixas de 36 lápis, 24 lápis. Deve ser uma caixa, inicialmente, muito simples, com 6 cores. Cores definidas, porque aquela tem os tons, né? Exatamente. Aí ela aprende a associar aquele brilho a um nome que as pessoas que veem todas as cores lhe dão. Então, ele indiretamente ele vai saber que seu vestido é vermelho, porque ele aprendeu a associar um brilho X, que na verdade para ele é um meio marrom, com o que para os outros seria vermelho, porque ele nunca vai enxergar realmente essa cor. O vermelho. Então, vamos falar dos testes, doutora Márcia. Antes um pouquinho, por que a predominância do daltonismo nos homens, no sexo masculino? Você sabe que eu gosto muito, não sou feminista, né? Mas é muito interessante essa pergunta sua, porque o gene, né, do daltonismo está no DNA, num cromossoma, que é o cromossoma X, né? A mulher é XX. Então, a natureza, como é um cromossoma muito importante, a natureza protege a mulher, ela tem 2. Então, se um tiver com defeito e o outro for normal, o normal sempre predomina. Então, às vezes, ela é portadora, mas ela não tem nenhuma dificuldade em ver todas as cores. Já o homem não, ele só tem um X. O homem é XY, né? Pela linguagem da genética. Então, ele tendo só um X, se ele tiver o X defeituoso, ele vai ter o problema e vai ter dificuldade com as cores. Olha só, tem até um e-mail aqui muito interessante. Olá, Márcia e doutora Márcia. O teste do daltonismo me pegou, entre aspas, na vida profissional. Fui aprovado em todos os testes de admissão em determinada empresa, porém o último foi o de cores. Resultado... não fui admitido. Minha esposa fez o mesmo teste e passou sem nenhum problema. Parabéns pelas ótimas pautas do seu programa. Marcos Oyarzabal, que nome complicado, hein, Marcos? Batista. Marcos, interessante o seu depoimento, que veio exatamente aqui, coincidir exatamente com o que a gente estava falando agora, em relação ao teste a homens e mulheres. Vamos falar de testes, então, mas que bom que espero que você tenha conseguido um emprego em outra empresa que não te reprovou por causa das cores aí, viu, Marcos? E nós vamos falar daqui a pouquinho, então, como a pessoa, por exemplo, como o Marcos, pode viver normalmente, se empregar e tal, né, doutora Márcia? Os testes.
Vamos falar um pouquinho dos testes. Como as pessoas que procuram vocês, como você disse, professores encaminham, pais encaminham, noivas encaminham, né? E aí, como são feitos os testes para se detectar se a pessoa é ou não daltônica? Olha, esse teste, por exemplo, que está na sua mão... Vou mostrar para quem? Sabe? É um teste que é o teste de Ishihara. Esse teste é um teste universal, ele é muito importante, inclusive ele não pode ser produzido. Vocês estão vendo ali que são números que estão ali, em meio a outras bolinhas, né? Nós vemos alguns números aí. Esses números, por exemplo, ali tem 2 números. A pessoa normal vai conseguir identificar perfeitamente o número de um lado 26 e do outro 42. O daltônico, para o verde, ele vai conseguir enxergar apenas o 2 e o 4. E o para o vermelho, apenas o 6 e o 2. Olha só. Isso dá para a gente entender um pouquinho como que funciona. É verdade. E isso é e são diversas cores que a gente vai apresentando. Algumas mais fáceis, isso inclusive pode ser feito com a criança, mesmo que ela ainda não saiba ler, porque ela pode acompanhar com o dedinho o que parece lá. Quer que eu mostre esse também? Esse outro é um teste mais elaborado, mais sofisticado, onde, Márcia, se você quiser até passar mais, tem outras cores ali sendo... pode parar nesse aqui, por exemplo. Esse aqui. Obrigada, Márcia. Observem que ali nós estamos testando outras tonalidades. Existe uma cor meio mostarda, amarelada ali de um lado e um verde clarinho do outro. Esses testes aí são testes que a gente já faz não para o daltônico, mas para outras pessoas que têm a dificuldade com a visão de cores. E eles são importantes, por exemplo, para quem trabalha com moda, para quem trabalha com design, com computação gráfica, para quem trabalha com impressão, quem trabalha com bijuterias finas, bordados. Para quem trabalha com cores de estofados, Isso, de casas, de parede. Isso. E aí, esse teste a gente consegue também fazer o mesmo tipo de abordagem e ver a que nível que tem o problema. Porque, complementando aquela sua pergunta, nós temos o verde e o vermelho, mas tem essas outras alterações na visão de cores, que inclusive podem ser adquiridas através do uso de certos medicamentos. E eles também são importantes profissionalmente, né? E nós temos de saber detectar qualquer tipo deles. Sim.